da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula então de História, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para vocês irem acompanhando então o nosso assunto, abram o livro de vocês aí na página 191, a partir do tópico Os Engenhos Coloniais e o Tráfico Negreiro. Ou seja, pessoal, como nós vimos na aula anterior, na videoaula anterior, nós vimos que sim, milhares e milhares de escravos foram retirados do continente africano e trazidos para o Brasil através de um processo conhecido como tráfico negreiro, ou seja, através dos famosos navios negreiros, esses escravos eram trazidos para o Brasil e principalmente eram desembarcados nos portos do Rio de Janeiro, do Recife, de Salvador. E aí é onde está. Esses escravos, quando chegavam no Brasil, eles eram comprados para principalmente trabalhar em qual atividade? Então, pessoal, a principal atividade que esses escravos africanos, quando comprados aqui no Brasil, eles exerciam era a famosa produção do açúcar. Ou seja, eles eram comprados por donos de engenhos, que é essa estrutura que vocês veem aí na imagem, e consequentemente eram levados para o plantio da cana, para a colheita da cana e consequentemente a produção do açúcar. Então nós podemos dizer que a mão de obra de africanos escravizados foi sim para abastecer e muito as regiões produtoras de açúcar. Porque como nós sabemos, pessoal, o primeiro produto explorado em terras brasileiras de 1500 a 1530 foi o pau-brasil. Mas a partir do momento em que os portugueses decidiram ocupar as nossas terras, a partir de 1530, eles pensaram que outro produto eu vou aqui explorar para ganhar dinheiro vendendo lá na Europa. E esse produto então foi o açúcar. Então eles tinham que plantar nas nossas terras a cana de açúcar para consequentemente produzir o açúcar e vender e lucrar lá na Europa. Então vai ser típico da região do Nordeste, por conta do clima, por conta do solo, a produção, o plantio da cana e a produção do açúcar. E aí, nesse contexto, muitos escravos de origem africana vão sim vir trabalhar na produção do açúcar nos engenhos, sendo a maioria desses engenhos localizados na região Nordeste, principalmente no Pernambuco e na Bahia, tá certo, pessoal? E como vocês podem ver aí, né, vai ser de grande importância a presença desses escravos, pessoal. Porque se não fossem por esses escravos africanos, será que teria tido produção de açúcar no Brasil? Será que esses donos de engenho venderiam esse açúcar para a Europa, lucrando bastante? Então, se os engenhos existiram, se a produção de açúcar existiu no Brasil, foi sim graças ao trabalho dos africanos aqui no Brasil, infelizmente, na forma de escravos. E aí, pessoal, existiam até teses dizendo que o africano deveria sim ser escravizado no Brasil. A igreja dizia que relacionava essa questão de purgar os seus pecados, porque muitos, ou seja, retirar os seus pecados, porque muitos escravos africanos que chegavam aqui no Brasil, eles eram de uma outra religião, eles eram islâmicos. Portanto, por serem islâmicos, eles deveriam trabalhar forçado na forma de escravo para tirar esse possível pecado, tá certo? E aí, ainda na nossa página 191, pessoal, como eu disse, são nos engenhos que essa produção açucareira vai acontecer. E como estava organizada o engenho? Observamos essa imagem aqui de cima, pessoal. Como vocês podem ver, o engenho, inicialmente, era só esse local aqui, pessoal, onde o açúcar de fato era produzido. Mas com o tempo, engenho passou-se a ser chamado toda a estrutura que envolvia a produção de açúcar. Ou seja, passou-se a chamar de engenho aquela fazenda, onde dentro dela tinha a casa grande onde, óbvio, morava o dono do engenho e sua família, tá certo? A senzala, onde os escravos ficavam
tá certo? À noite, para ter um possível descanso, para no outro dia voltar a trabalhar. A capela simbolizando a presença da Igreja Católica ali. O moinho, que você pode ver aqui, ó, geralmente esse moinho para mover a moenda, geralmente esse moinho para mover a moenda, ele então girava ou por tração animal, ou por tração dos escravos, ou pela tração da água, ou era movido pela água, tá certo? Água da correnteza de um rio, de um lago. E aí você também pode ver a moenda, onde literalmente a cana era moída para depois tirar essa garapa da cana, aonde iria ser levado para caldeirões até engrossar e ficar aquela borra, que é o açúcar, ainda não totalmente produzido. E a casa de purgar que ficaria essa estrutura. A casa de purgar, pessoal, era onde essa borra de açúcar ela iria ser colocado em potes de cerâmica e, consequentemente, no fundo tinha um buraco onde ficava pingando o rejeito. Até ali, naquela estrutura de cerâmica, ficar somente a borra de açúcar, sem rejeito. Por isso que chamava esse local de casa de purgar, tá certo? Aqui, pessoal, vocês podem ver de uma melhor forma toda a estrutura do engenho. Você pode ver aqui, ó, melhor, né? A famosa casa grande, que é a casa do senhor de engenho, do dono de engenho, onde morava com sua família. Você pode observar aqui a capela, você pode observar aqui a senzala, onde os escravos então ficavam para descansar, possivelmente descansar, o canavial, onde a cana era plantada, colhida e trazida, pessoal, para cá. Aqui era literalmente um engenho, ou seja, aonde a cana aqui, ó, tinha-se um moinho, aqui movido a água, né, para girar a moenda. Aí aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, a moenda, então moía a cana. Aqui, ó, via a garapa da cana. Essa garapa da cana, ela era, como nós podemos dizer, fervida, né, até ficar, pessoal, um caldo grosso. E aí ia para casa de purgar, que é então, ó, colocar esse açúcar, né, endurecido dentro desses vasos de cerâmica, deixando pingar, sair o rejeito, até então ficar só a borra do açúcar. E aí, curiosidade, pessoal, o açúcar, ele literalmente era finalizado lá em Portugal, ou seja, ele saía aqui do Brasil para Portugal, pessoal, nesses vasos de cerâmica, que eram chamados de pão de açúcar, porque aqui é repleto da borra do açúcar. Aí lá na Europa, quando esses pães de açúcar chegavam, é que o açúcar então era retirado desses pães, era triturado e clareado, porque isso aí aqui é amarelado, e chegava lá então era clareado, ou seja, esbranquiçado, né? E aí, pessoal, você pode observar que não é à toa que aqueles morros do Rio de Janeiro receberam o nome de Pão de Açúcar, né? Porque parecem de fato com essa estrutura dessas cerâmicas, tá bom? Então aqui a gente finaliza a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, pessoal!